Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês as atividades do PET da semana 3 do nono ano de matemática, aqui do volume 3 desse PET. Vamos fazer as resoluções, falar um pouquinho sobre o tema, que é trigonometria no triângulo retângulo, e vocês fiquem comigo até o final do vídeo, que vai ser bem bacana. Para quem já estava aí nos vídeos anteriores, semana 2, semana 1, vamos seguindo, vamos continuar juntos, porque vamos até a última semana aqui resolvendo todas as atividades. Espero que estejam gostando. Para quem ainda não conhece nosso trabalho aqui, para quem ainda não viu os outros vídeos, peço que vejam aí, assista semana 1, semana 2, tem também do 7º ano, do 8º ano. Toda a equipe de professores da escola online, estamos fazendo também os PETs, a resolução dos PETs dos outros anos também, ensino médio, outras matérias. Podem ficar à vontade, compartilhem aí com os amigos, que estamos aqui fazendo com muito carinho para todos vocês. Aproveitando, falando sobre escola online como um todo, nesse próximo slide aí tem que dar aquele recadinho, né pessoal? Fazer aquele comercialzinho aí dos nossos serviços, de tudo aquilo que a gente oferece para vocês aqui na internet, nas redes sociais, de maneira gratuita, sempre oferecendo da melhor maneira possível para vocês. Para quem quer conhecer melhor, saber como funciona, qual é o link que leva lá ao nosso Instagram, Spotify, o canal aqui do YouTube também, para quem não é inscrito, fica o recadinho aí, o convite para se inscrever, ativar o sininho. Vocês podem apontar o celular, a câmera do celular, para o QR Code aí do Dicão, que vai abrir o link direto para as nossas novidades, para as novidades aí do Escola Online, beleza pessoal? Não percam tempo, facinho, aponta o celular aí, vai ter o link direto para todas as nossas redes sociais, nossa plataforma e tudo mais. Certinho? Meu nome é Renato, eu sou professor de matemática aqui do Escola Online e após a vinheta vamos começar a trabalhar aí em cima das atividades da semana 3 desse PET. Pessoal, é o seguinte, o tema dessa semana é trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos começar falando aqui das relações trigonométricas, de maneira bem simplificada, antes de ir direto para as atividades. Vamos relembrar aí o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Coloquei um print aí, não sei se está dando para enxergar muito bem, mas é do próprio material do PET que vocês também têm acesso aí, podem acompanhar no de vocês aí. Sendo, pessoal, sendo um triângulo retângulo, temos 3 lados, 2 catetos e hipotenusa. Se você tomar um lado, um ângulo como base, o seno desse ângulo será sempre o cateto oposto a ele, dividido pela medida da hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno. Já o cosseno vai ser sempre o cateto adjacente, ou seja, por exemplo, para esse ângulo aqui, o cateto que passa do lado dele, dividido pela hipotenusa. E a tangente, a gente pode interpretar a tangente como sendo um cateto, o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, um cateto pelo outro. Ou também como sendo o seno, sabendo o valor do seno desse ângulo, pelo cosseno. Uma coisa interessante aqui da trigonometria é que essas relações aqui de seno, cosseno e tangente, elas sempre permanecem as mesmas para o mesmo ângulo, independente do tamanho do triângulo. Isso que é interessante. Então imagine que tem um triângulo retângulo aqui e tem um outro triângulo retângulo aqui pequenininho. Mas esses triângulos eles são semelhantes, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Por mais que os triângulos e os lados, consequentemente, tenham tamanhos diferentes, o seno desse ângulo aqui, ou seja, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto aqui dividido pela hipotenusa, nesse triângulo aqui, vai ser igual à relação entre esse cateto aqui dividido por essa hipotenusa. Por quê? Porque o ângulo é o mesmo. Então, o valor de seno, cosseno e tangente do ângulo é o mesmo, independente de em qual triângulo ele esteja. Beleza? Por que isso é importante? Porque sabendo que os valores de seno, cosseno e tangente são fixos para cada ângulo, a gente consegue perceber que tem alguns ângulos, que a gente chama de ângulos notáveis, que eles caem com mais frequência nos exercícios, a gente usa com mais frequência no dia a dia. Esses ângulos são os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus.
Para esses ângulos aqui, a recomendação é que a gente decore, a gente lembre lá qual que é o valor do seno e do cosseno da tangente. Por quê? Porque às vezes o exercício não vai falar e também porque a gente usa sempre, então fica mais prático a gente decorar, a gente lembrar qual que é o seno, cosseno e tangente de 30, de 45 e de 60 graus. Para decorar, tem essa tabelinha aí, tem uma forma bem bacaninha, bem tranquila da gente lembrar qual que é o seno, cosseno e tangente desses ângulos aí. Para montar a tabelinha é só perceber que estão todos esses valores sobre 2, na primeira e na segunda linha. E aqui no seno, tanto de 30, 45 e 60, você vai subindo aqui, 1, raiz de 2, raiz de 3. E no cosseno é o contrário, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, que é 1. Então tudo sobre 2. E na tangente vai ficar raiz de 3 sobre 3, ou se você achar melhor, só pegar o valor do seno dividido pelo cosseno, vai dar isso aqui. No de 45 vai dar 1, porque o cosseno dividido pelo cosseno são iguais, então dá 1. E aqui é a mesma coisa, seno dividido pelo cosseno dá raiz de 3. Então, se você tiver dúvida, na hora de lembrar aí de cabeça, como que calcula qual que é o valor do seno do cosseno da tangente para 30, 45 e 60, só monta a tabelinha rapidão, fica tranquilo, só fazer 1 raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, 1. Aí, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, lembramos aí, monta a tabelinha que o ângulo que você precisar, você vai usar. Certo, pessoal? Resuminho rápido do que a gente vai precisar da parte básica de trigonometria que a gente vai utilizar para resolver as atividades do PET aqui dessa semana. Vamos para as atividades então? Lembrando que qualquer dúvida, se algo não ficou claro, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai tentar ajudar. Atividade 1. Observe o triângulo ABC mostrado na figura abaixo e responda as seguintes questões. Qual é a medida da hipotenusa? Reparem que nesse triângulo aqui, a gente vai usar, antes de partir para a trigonometria, a gente vai usar o seguinte. Tem aqui um cateto e outro cateto, mas não tem os valores dos ângulos. Então, antes de ir para a trigonometria, a gente vai lembrar lá do Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, A aqui é a hipotenusa. Então, vai ficar aqui, 900 mais 1.600 é igual a ao quadrado. 2.500 é igual a ao quadrado. Então, A aqui é o valor de 50. Essa é a medida, porque 50 ao quadrado dá 2.500. Então, A aqui, a hipotenusa mede 50, certo? Usando o Teorema de Pitágoras. Agora sim, a gente sabe as medidas dos lados aí, que é 30, 40 e 50. Um terno pitagórico aí, né? Só pensar 3, 4 e 5, que também é um triozinho de números que dá certinho para o triângulo retângulo. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? O ângulo alfa é esse aqui, Cateto adjacente. Adjacente é o cateto que passa do lado dele, então 40. Qual a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Oposto ao lado do outro lado dele, então 30. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? Repare que aí o ângulo beta já é o outro ali, Então, o adjacente ao ângulo beta é o 30, o que passa do lado do ângulo beta aqui, 30. E qual a medida do cateto oposto ao ângulo beta? Aí o oposto vai ser o contrário aqui, 40. Represente na figura a altura H desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? Aí a altura H, quando fala de altura, pessoal, aqui no triângulo, é a altura relativa, à hipotenusa aqui. Aí vai ficar assim, uma altura aqui, essa aqui seria a altura, altura H, certo? E qual seria a medida dessa altura H? Para encontrar a medida da altura H, vamos lembrar aí de uma das relações que a gente aprendeu na semana 2 do PET. Não sei se vocês lembram, a gente aprendeu as relações métricas do triângulo retângulo. Ainda não era trigonometria não, lá na semana 2, certo? Quem lembra aí? A gente vai voltar lá na semana 2 e lembrar qual foi a relação que a gente tinha aí, sabendo um cateto, outro cateto, hipotenusa, quais as relações a gente vai usar aí para poder achar a altura. A relação que a gente vai usar aqui para achar a altura é a seguinte: a hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. É uma daquelas relações lá. Para quem não assistiu
a aula, né, o vídeo da semana 2 do PET, pode assistir aí que a gente mostrou essas relações lá. Então aqui, ó, a altura, o A, né, hipotenusa é 50. 50 vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. Então 50H é igual a 1.200, né, que é 30 vezes 40. H é igual a 1.200 dividido por 50, corta um zero aqui, 120 por 5, 120 por 5 vai dar... Peraí, 120, 24. Então, 24. Então, a altura H aqui, 24 centímetros, certo? Centímetros, já está aqui. Qual a medida da área desse triângulo? A área de um triângulo é o quê? É a base vezes a altura dividido por 2. Se a gente achou que a altura é 24, então vai ficar aqui, ó, 50 vezes 24 dividido por 2. 50 vezes 24 vai dar quanto? Vai dar 1.200, né? 1.200. Dividido por 2 vai dar 600. Então, a área aí, 600 centímetros quadrados. E qual a medida do perímetro? É só somar os lados. 30 mais 40 mais 50. 30 mais 40, 70. Mais 50, 120. Então, o perímetro aí é 120 centímetros. Reparem que essa atividade 1, ela está bem ligada à nossa semana 2, né? Usa coisas que a gente aprendeu, né? A gente viu lá na semana 2 na semana 2 do PET, certo? Que a gente resolveu lá na semana 2, beleza? Então, a gente está só relembrando aqui nessa atividade 1 como que a gente aplica os conhecimentos sobre o triângulo retângulo, né? Seja de relação métrica ou trigonométrica, beleza? Agora sim a gente vai entrar nas atividades referentes à trigonometria mesmo, que é aqui na atividade 2, ó, tem a tabela trigonométrica, onde tem os valores de seno, cosseno e tangente para todos os ângulos, né? A gente vai ressaltar aí em especial os ângulos de 30, 45 e 60, que estão destacados aí, que a gente aprendeu que são os ângulos notáveis. E aí está falando na atividade lá embaixo. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora de escala. Olha, o ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó, nessa primeira. E aí, como que a gente descobre o ângulo alfa? A gente tem aqui que o cateto oposto é 2,5 e o cateto adjacente é 3. Ou seja, no ângulo alfa, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? É a tangente. Então, a tangente do ângulo alfa aí é igual a 2,5 dividido por 3. Vamos fazer esse cálculo aqui. Quanto que dá 2,5 dividido por 3? Ó, coloca um zero aqui, corta a vírgula aqui, 25 por 30. Coloca o zero aqui, 0 e vírgula. 250 por 30 vai dar 8 aqui, 8 vezes 30, 240, sobra 10. Coloca o zero, 100 por 30, 3. 3 vezes 30, 90, sobra 10 e vai dar 3 aqui, 0,8333, uma dízima. A gente procura aqui na tabela onde tem esse valor para tangente, 0,8333. O mais próximo desse valor, aqui, é o valor de, aqui, ó, tangente 0,83, aqui, ó, 40 graus. Então, o ângulo alfa, o mais próximo para ele é de 40 graus. Então, o ângulo alfa aqui mede aproximadamente 40 graus, certo? E nesse triângulo aqui, ó, a gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, a gente vai procurar aí o cosseno desse ângulo alfa, que nesse caso deu 8,6 dividido por 15. Então, a gente vai calcular aí quanto que é 8,6 dividido por 15. Corta aqui, coloca o zero. 86 por 150 não dá. Então, coloca o zero, 0 e vírgula. Aí fica 86 por 15, né? Se a gente desconsiderar os zeros, vai dar aqui 5 vezes 15, que vai dar 75. Sobra aqui 11, a gente coloca o zero, 110 por 15, vai dar aqui 110 por 15, 97. 7 vezes 15, 105, sobra 5. 5 por 15 não dá, coloca o 0, 50 por 15, 3. Então, vai dar 0,573. Vamos procurar aqui qual dos ângulos tem o cosseno dando algo aproximado a 0,573.
cosseno 0,573, aqui ó, 0,5736, é o ângulo de 55 graus. Então, nesse caso aqui, alfa mede 55 graus. Ou seja, sabendo as duas medidas, pessoal, basta relacioná-las, né, fazer uma razão entre elas, observar se trata de seno, cosseno e tangente. Para isso, a gente precisa saber se é cateto adjacente, se é oposto, se é hipotenusa, e depois procurar na tabela lá o resultado para ver se refere a qual dos ângulos. Certinho? Então, esse aqui é o ângulo de 40 aproximadamente, esse aqui de 55 graus. Atividade 3. No desenho traçado pelos profissionais abaixo, o valor da hipotenusa é 420 e o cateto oposto ao ângulo X mede 300. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo X? Consultando a tabela trigonométrica a seguir, que é a que a gente já apresentou. Reparem que o ângulo X está aqui. A gente tem aqui o cateto oposto e temos a hipotenusa. Qual das relações, das razões trigonométricas a gente vai usar? Cateto oposto sobre hipotenusa é seno, então a gente vai usar aí o seno. A gente vai procurar então um ângulo que o seno dê 300 dividido por 420. 300 dividido por 420 vai dar aqui, ó, 30, cortando o zero, 30 dividido por 42. Coloco o zero, 0, 300 por 42 vai dar aqui 7 vezes 42, 7 vezes 2 14, leva 1, 7 vezes 4 28, 1, 29. Então sobra aqui 6, 6 por 42 não dá, a gente coloca aqui 0, 60 por 42, 1, vai dar aproximadamente, vamos continuar aqui, porque vai dar aproximadamente 0,71 o seno. A gente vai procurar na tabela trigonométrica qual seno é aproximadamente 0,71. 0,71 para o seno. Aqui, ó, seno aproximadamente 0,71. Isso aqui, ó, é o seno de 45 graus, certo? Portanto, a gente conclui que o ângulo X aqui é aproximadamente 45 graus. De maneira similar ao jeito que a gente fez, né, na atividade 2. Atividade 4. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$ 450 mil. Qual o preço do metro quadrado desse terreno? Para isso, a gente precisa calcular, portanto, qual é a área desse terreno, quantos metros quadrados ele tem, certo? A gente sabe aqui, ó, que aqui é 75 e aqui é 40. Aí, pessoal, nesse caso, a gente nem precisa calcular trigonometria, basta saber o valor, né, como que a gente calcula a área de um triângulo retângulo. A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A gente pode pensar assim, a gente não tem a altura, não tem a base, mas como é um triângulo retângulo, a gente pode usar um cateto como base e o outro como altura. Então, num triângulo retângulo, a gente pode calcular a medida da área como um cateto multiplicado pelo outro dividido por 2. Nesse caso aqui vai ficar 75 vezes 40 dividido por 2. Pode simplificar aqui, ó, 40 por 2 dá 20, 75 vezes 20 vai dar 1.500. Então a área aí, 1.500 metros quadrados. Beleza, mas a gente precisa saber o preço do metro quadrado. Se o preço total é 450 mil, a gente vai dividir 450 mil dividido por 1.500 para saber qual o valor de cada metro quadrado. Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 4.500 dividido por 15. 45 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45, e depois é só acrescentar esses 2 zeros aqui, ó, 300. Então, o preço de cada metro quadrado é 300, que multiplicando por 1.500 vai dar aqui o valor total desse lote. Então, o valor do metro quadrado, 300, opção C. Na atividade 5, a gente vai ter que calcular, considerando a representação esquemática das figuras, a gente vai ter que calcular o valor de x em centímetros, usando o valor de seno, cosseno e tangente em forma de fração irredutível. Beleza, ou seja, vamos usar o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, aqui, ó, 30, 60 e 45, lá na tabelinha que a gente viu no início. Na letra A gente tem aqui, ó, que o cateto oposto ao ângulo de 45 é 12 e o cateto adjacente é o x. Então, a gente vai usar aqui cateto oposto e cateto adjacente.
Se a gente vai usar cateto oposto e cateto adjacente, então a gente vai tratar aqui de tangente. Então a tangente deu 12 dividido por x. E quanto que é a tangente de 45, pessoal? Tangente de 45, a gente voltar lá na tabelinha, ó, tabelinha lá do início, tangente de 45 aqui, ó, é 1. Então a gente vai usar 1 aqui, ó, para essa relação. Vai ficar assim, 12 sobre x é igual a 1. Então, multiplicando cruzado aqui, x é igual a 12. Então, o valor aqui de x na letra A é 12 centímetros. E o valor na letra B? Na letra B, a gente tem um ângulo aqui de 60, a gente tem a hipotenusa, que é 37, e a gente tem o cateto adjacente, o que está do lado do x aqui. Então, se a gente tem cateto adjacente e temos hipotenusa, a gente precisa usar cosseno. Então, cosseno de 60 é igual a x, cateto adjacente, dividido por 37, que é a hipotenusa. O cosseno de 60, a gente aprendeu que cosseno de 60, lá pela tabelinha, ó, cosseno de 60 é 1 sobre 2, é meio. Cosseno de 60 é meio. Então, a gente vai usar aqui, ó, x sobre 37 igual a 1 sobre 2. Multiplicando cruzado aqui, 37, 2x é igual a 37. Então, x é igual a 37 dividido por 2, que vai dar 18,5. Então, 18,5 centímetros o valor de x aqui na letra B. Na letra C, a gente tem o valor da hipotenusa aqui, o ângulo está aqui, a gente tem x aqui, que é cateto oposto. Então, vai ficar aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa, a gente vai ficar aqui com seno. O seno de 30 é igual a x sobre 26. Seno de 30 é meio, lembrando lá da tabelinha. Seno de 30 é o primeiro lá da tabelinha, né? 1 raiz de 2 raiz de 3. Então, primeiro 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a x sobre 26. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 26. X é igual a 26 sobre 2, que é 13. Então, aqui, x é igual a 13 centímetros. Encontramos aí o valor de x nas três letrinhas e nas três alternativas, nos três exercícios. Na atividade 6, diz o seguinte: uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual é a medida de x em metros? Olhando o desenho aqui, a gente sabe que 5 é o comprimento, ou seja, pelo desenho a gente vê que 5 é a hipotenusa, 30 é esse ângulo e x é a altura que a gente precisa descobrir. Então, x aqui, ó, é o cateto oposto e 5 é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus aqui, que é o ângulo que a gente tem, é igual a x sobre 5. Seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? Lá pela tabelinha, como a gente acabou de utilizar no exercício anterior. Então, 1 sobre 2 é igual a x sobre 5. Então, qual o valor de x aí? 2x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 2, que é 2,5. Então, 2,5 metros é essa altura x aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Lembrando, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Na atividade 7, pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reforçar o pilar estrutural da ponte representado pelo segmento AB. AB, ó, AB, é isso aqui, ó. Que mede 10 metros, aqui 10 metros. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 60 graus. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, argumentou que poderia ter usado o seno de 30 graus. Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor, compare as duas respostas. Qual a medida da hipotenusa? Reparem que tem esse desenho aqui. 60 graus está aqui e 30 graus está aqui. Precisamos encontrar a hipotenusa, certo? O pai dele usou o cosseno de 60, então usou esse ângulo aqui e usou o 10, que é o cateto adjacente, 10, dividido pela hipotenusa, que é x. Igualou isso aqui ao cosseno de 60. Por quê? Para o ângulo de 60, o cateto adjacente é o de 10. E aí ele encontrou aqui, ó, 10 sobre x é igual a 1 sobre 2, que é o cosseno de 60. Multiplicando cruzado aqui, x é igual a 20. Então, achou aqui que a hipotenusa vale 20.
No raciocínio de Vitor, ele pegou o ângulo lá de cima, que é o ângulo de 30. Para o raciocínio do Vitor, ele tem que usar o seno de 30. Por quê? Porque o 10 aqui, ó, o cateto oposto, é que é o 10 que ele tem. Então, vai ficar aqui 10 sobre a hipotenusa x é igual ao seno de 30. Mas o seno de 30 também é meio, certo? Então, por isso, vai dar o mesmo resultado. Ó, x vezes 1 é igual a 2 sobre 10, que é igual a 20. Então, o valor da hipotenusa aí realmente é 20 metros. E a gente sabe que... Por que deu 20? Porque se usar o seno de 30 ou o cosseno de 60, vai dar na mesma. Porque um ou outro medem, né, o valor é 1 sobre 2, é meio para o seno de 30 e para o cosseno de 60. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a atividade 8, a última atividade dessa semana. Dois prédios de alturas diferentes estão distantes 8 metros um do outro, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B, é 10 metros, como mostra aqui, qual a diferença entre a altura dos dois prédios? Ou seja, qual é essa diferença aqui, ó, a altura de um e a altura do outro? Então, qual que é essa diferença aqui, ó, x? Se a gente colocar aqui, traçar essa linha, a gente vai formar um triângulo retângulo aqui. Um triângulo retângulo, e x será aqui o cateto, esse cateto. Se 8 é a distância daqui até aqui, então 8 é a distância daqui até aqui. Então, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo que a gente já tem um cateto, temos aqui a hipotenusa e precisamos achar outro cateto. Como não falou de ângulo nenhum, a gente não vai usar a trigonometria. Aqui a gente vai usar teorema de Pitágoras, porque a gente tem um cateto, tem hipotenusa e falta achar o outro. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, é igual a 10 ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais 64 é igual a 100. Portanto, x ao quadrado é igual a 100 menos 64. X ao quadrado é igual a 36. E x é igual a raiz de 36, que é 6. Né? Pode ser 6 ou menos 6, a gente vai pegar aqui o valor positivo. Então, o valor da diferença aqui entre um e outro, esse x, 6 metros aqui, alternativa D. Tranquilinho, pessoal? Belezinha? Então, com isso, a gente encerra aí as atividades do PET dessa semana. Espero que tenham entendido, tenham acompanhado e tenham aproveitado também. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, estamos à disposição. Lembrando aí do projeto Enem Eu Não Erro Mais, do Escola Online, né, nosso aqui e de vocês também. Ajude a gente a compartilhar isso, divulgar isso, porque estamos fazendo um preparatório com aulas ao vivo todos os dias da semana, de maneira gratuita aqui no YouTube, para todo mundo, com material que dá para baixar lá na plataforma, com lista de exercício, professores capacitados, os melhores aí da internet, do YouTube, ajudando vocês, ajudando quem vai fazer o Enem a se preparar aqui, principalmente o pessoal que ainda não está fazendo outro cursinho, não tem condições de pagar algum cursinho, alguma coisa assim, vem com a gente, né, divulga aí pra gente, para que a gente possa alcançar, né, ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Belezinha? Tá muito bacana o projeto Enem aí, fica o meu convite para que vocês possam acompanhar e possam avisar aí a galera para acompanhar as nossas aulas. Todas as aulas ficam gravadas no nosso canal também. As aulas que já foram, né, que já passaram, vocês podem assistir aí, que está disponível também na plataforma. Tem um link direto, né, para todas as aulas. Grande abraço, pessoal. Até a semana que vem, né, a gente vai resolver a semana 3, semana 4 já aí das atividades do PET do volume 3. Abração, até a próxima.